Porque antigamente, se falasse em tiro, as pessoas pensavam ou no paintball É, ou no tiro de chumbinho, que era o meu pai era isso. ótimo em atirar com chumbinho. É, E não tinha muito essa cultura. Depois que eu fui da última vez num clube aqui em São Paulo, em Moema, que eu achei super legal essa ideia de fraternidade, eu falei, nossa, como as coisas mudaram. E é. eu posso, as pessoas, eu vou fazer uma pergunta, porque as pessoas, elas confundem porte com posse. Eu posso portar arma? Não, é assim, ó. Com o Estatuto de Desarmamento até tem, um dos artigos, ele é expresso, ele é completamente explícito a questão de: é proibido o porte de arma de fogo no país, exceto lá e tem um rol de pessoas que podem ter, no caso, a maioria pessoas da segurança pública. Os Advogado pode? Ainda não. Não tem essa não tivemos não passou essa lei, né, tem um projeto para que o advogado se enquadre na efetiva necessidade. Então, assim, só o simples fato de ter a OAB, por exemplo, e ser um advogado atuante, que faça a efetiva necessidade estar pré-comprovada. Porque hoje o que nós temos de critério para ter um porte de arma, para o civil ter um porte de arma, é a comprovação da efetiva necessidade, que é justamente uma barreira grande, que mesmo com algumas mudanças que nós tivemos, algumas flexibilizações, isso ainda barrou muito para que acontecesse, por exemplo, uma concessão em massa do porte de arma de fogo. Porque é um critério subjetivo, efetiva necessidade. Então, o que é efetiva necessidade para mim não é para você e não é para o delegado, né, da Polícia Federal que vai assinar essa concessão, esse porte. Então, e também essa efetiva necessidade, ela está atrelada a duas coisas. Então, você pode trazer ela ou pelo risco à integridade física, né, por ameaças, ou pelo trabalho, que você exerce uma profissão de risco, alguma coisa que te traga esse risco, por ela mesmo. Então, assim, você tem essas duas formas de justificar. E mesmo assim não é simples. Não é o simples fato de você virar e falar assim: olha, eu tenho X boletins de ocorrência registrado de ameaça. Não te garante que você vai ter esse porte concedido, como eu já vi inúmeras pessoas ter esse porte negado. Então, assim, eu garanto, assim, por não só, no estado de São Paulo, que apesar da Polícia Federal ser um órgão nacional, é regionalizado. Então, o entendimento geral do porte de arma de fogo, mesmo com flexibilizações que tiveram nos decretos, ele ainda é muito pequenininho, Criterioso. muito E isso criterioso, o assim, a porte, quantidade, né? É o diferente de porte. posse. Exatamente, porque o porte é o que dá a possibilidade da pessoa transitar com essa arma, né, tirar ela de casa, circular, e mesmo quem tem o porte não tem ele ilimitadamente, né, tem algumas restrições, a pessoa não pode entrar em igrejas, não pode entrar em escolas, não pode entrar em locais aglomerados. Então, mesmo a pessoa que passa por todo esse critério de concessão do porte, ela não vai ter ele assim, livremente. O civil, nesse caso, né, a gente está falando da pessoa comum, justamente pelo fato de que ela não é policial, né? É diferente do que da pessoa que tem um porte funcional. O porte funcional ele está atrelado ao fato do policial ser policial 24 horas por dia, em serviço ou não. O policial que não está em serviço, ele não pode se eximir. Se acontecer alguma coisa, ele não pode fugir, mesmo que ele não estiver Mas ele pode usar. e ele pode usar essa arma. Então, assim, ele deve, na verdade. Não é que ele Sim. pode, ele deve. Enquanto o cidadão, ele não é agente de segurança pública. Aquela arma tá ali. Aquele porte de arma foi concedido para ele se proteger porque ele comprovou que ele precisa. Então, por isso que a gente ainda, mesmo assim, tem algumas limitações. E aí, isso é o porte que, como eu disse, são pouquíssimas pessoas que acabam conseguindo, porque exige que você comprove mesmo, né? Você traga muitas coisas para falar assim, realmente, você precisa de um porte de arma para se defender. Agora, a posse de arma de fogo, que é o que a maioria das pessoas conseguiu, que as pessoas conseguem, que é o que tem, é o que permite a pessoa ter arma dentro da casa dela ou dentro do estabelecimento comercial que ela seja proprietária. Então, também não adianta você falar assim, eu sou funcionário daquela empresa, então eu posso ter a minha arma dentro daquele local. Não, porque você não é dono, né? Então, se você for adquirir uma arma, você vai ter ela dentro da sua casa, que é a posse. Só que atrelado à posse, nós temos uma modalidade de porte, que é o porte de trânsito, que é aquele que permite a pessoa sair da casa dela com aquela arma e ir treinar. Porque uma vez que eu tirar minha arma de casa, eu já estou cometendo o ato de portar. Só que não é o simples portar, é o portar para ir treinar. Por isso que ele é específico e é chamado de porte de trânsito.
Então, esse instituto de você transportar, ele é limitado, né? A finalidade, especialmente, você tem que estar indo para um clube de tiro. E às vezes as pessoas tomam isso confundem isso, né? Assim, a pessoa compra arma e fala, eu tenho porte de arma. Não. Você tem a posse dela e o direito de sair com ela da sua casa para ir para o clube treinar. E É que o não brasileiro, como circular. bom brasileiro, o que ele faz? Ele se associa em vários clubes, um na praia, um no campo e um na cidade. Pra, no pior das hipóteses, falar que tá indo pro clube de tiro. Sim, e assim, e não necessariamente ele precisa também estar afiliado. Esse porte de trânsito não precisa ser necessariamente para o clube que você está indo, que você está afiliado. Se, por exemplo, você é filiado a um clube aqui em São Bernardo e você está indo conhecer um clube em Boituva, você está indo para o clube, independente do de Boituva você ser filiado ou não. Então, você vai estar portando em trânsito também. Então, isso, assim, é uma norma aberta, vamos dizer assim. Nós temos um critério muito amplo para você estar atuando. Então, isso fica mais Caso a caso, né? no caso a caso. Isso dizendo hoje, né? Assim, o regramento que nós temos hoje. Então, hoje, o único critério mesmo é estar indo para o clube de tiro. Não importa onde ele seja e não importa o trajeto que você faça para chegar nele. E interfere a arma tá carregada ou não? Interfere. Que isso interfere. Então, antes disso, eu preciso diferenciar duas coisas. Hoje, a posse de arma no Brasil, ela pode existir pela Polícia Federal ou pelo Exército. As armas que estão atreladas à Polícia Federal são armas voltadas para a defesa. As armas que estão registradas no Exército, elas são com finalidade esportiva. Para você ter uma arma pelo Exército, primeiro você precisa fazer um procedimento que é se tornar atirador. Tirar o seu CR e se tornar CAC. O que é o CAC? Caçador, atirador e colecionador. Isso é uma coisa que as pessoas confundem demais. Às vezes a pessoa fala, eu vou tirar o CAC. Na verdade, ela tira o CR. O nome do documento é certificado de registro. Pra ser um CAC. Para ser um CAC. É a mesma coisa, tirar a CNH para se tornar motorista. Então, você faz esse procedimento primeiro. Esse procedimento são critérios objetivos que você precisa reunir. Então, você vai juntar lá um monte de certidões negativas de várias justiças, né? Vai juntar comprovante de residência, vai comprovar a sua atividade lícita, vai ter um laudo psicológico. Como isso que eu ia perguntar, o psicotécnico tem. E tem que ser um psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Também existe um processo seletivo, que aí da mesma forma que eu, como instrutora credenciada para laudar, esse psicólogo também é credenciado para laudar do ponto de vista psicológico. E tem que juntar o laudo de capacidade técnica, que é o que eu faço. A pessoa faz uma provinha bem simples, assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças, uma provinha de xizinho. Tipo a provinha do CFC. Não é nem provinha de atira no alvo tantas vezes. São duas etapas. Primeiro ela faz essa provinha de xizinho e depois ela faz uma prova prática, que via de regra. Vamos pegar é que cada tipo de armamento tem uma regra nessa provinha, mas a mais tradicional é de pistola, por exemplo. A pessoa faz 20 disparos e tem que 10 a 5 metros e 10 a 7 metros. Em 40 segundos cada bateria dessas, que é tempo suficiente, não é uma coisa assim de outro planeta. Uma pessoa que está iniciando consegue, né, com a calma, consegue atingir a pontuação tranquilamente. E aí a gente tem, né, a gente vai somar, porque no próprio alvo tem essa pontuação, e a pessoa fez isso, cumpriu, ela está apta, né, a ter esse laudo. Juntou tudo isso, a pessoa dá entrada lá no Exército e ela vai ter o CR dela. Ela não tem que ficar comprovando nada. O que ela precisa comprovar são esses critérios objetivos, como para tirar habilitação. Então, mas ela não precisa disso para treinar? Os clubes, eles permitem você atirar sem nada? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, então, sim. primeiro treina para depois regularizar. Só que aí o que acontece? Na verdade, isso é junto. Porque nesse procedimento, da mesma forma que hoje você procura uma autoescola para fazer a sua habilitação, você precisa ter um clube de tiro. Não para fazer o processo de documentação em si, mas para estar filiado a ele. Você precisa juntar também um comprovante de filiação a um clube de tiro quando você faz esse documento para dar para o Exército. Junta essa pastinha. Então, assim, quando a pessoa tem interesse em fazer o CR e se tornar mesmo atirador, ela precisa, sim, estar filiada a um clube de tiro. Agora, a pessoa que não ainda está fazendo documento, mas ela quer treinar, você foi no clube algumas vezes, provavelmente. Sim. Você não precisou mostrar CR, nada. Você só falou, eu quero atirar com essa arma. Eles limitam só as categorias de arma. Isso, exatamente. Mas assim, você pode, sim, né? Então assim, a pessoa pode treinar, pode ter esse tipo de experiência sem ter a documentação.
porque ela vai ter a supervisão de um instrutor ali o tempo inteiro. É uma atividade como outras que a gente acaba vendo, sabe? Então, Sim. assim, não tem essa limitação. Agora, se a pessoa quer comprar arma, se a pessoa quer efetivamente ter um CR, por exemplo, se tornar um atirador, aí sim ela precisa estar afiliada ao clube de tiro, né? E aí, depois que ela faz esse procedimento, ela tira o CR e o CR tem validade de 10 anos. Então, ela pode ter só o CR e nem comprar nenhuma arma, mas ela tem ali. Se amanhã depois ela decide comprar uma arma, ela já faz direto o procedimento da aquisição da arma depois. E não tem nada pra fazer a manutenção, tipo, pra renovar. A cada 10 anos o Só a CR. cada 10. Isso, a cada 10. Agora, se ela comprar a arma, aí ela faz um procedimento, uma pastinha, vamos dizer, separada para aquisição da arma de fogo. Que aí é como se fosse a compra do veículo, né? Vamos dizer assim. Que aí ela vai ter o CRAF, que é Certificado de Registro de Arma de Fogo, como documento do veículo. Então, cada veículo que você tem que fazer um procedimento de documentação. A mesma coisa as armas. E aí você faz isso, e aí sim você tem a sua arma ali registrada pelo Exército. Os documentos para comprar arma são basicamente os mesmos que você tem que fazer para tirar o CR. Então, não são critérios subjetivos. Você só vai lá e junta e compra a sua arma, né? Esse processo burocrático de documentação mesmo. E aí você pode comprar armas. Até então, até as últimas suspensões que nós tivemos pelo STF, a pessoa podia ter até fuzil, que é considerado um calibre Caramba! restrito. Então, o atirador, ele pode... Porque existem categorias de provas que são de carabinas, de fuzis, Lá fora eu atirei com um AK-47. Aqui não pode, que é né? restrito. A pessoa até podia comprar uma AK-47, se ela quisesse. Porque, como assim, nós temos a lei lá, o Estatuto de Desarmamento, que tem 20 anos. Só que o que regulamenta mesmo essa questão de qual arma pode e que não pode comprar são decretos. E aí nós Entendi. tivemos uma leva de decretos que flexibilizavam a aquisição de calibres mais potentes, Entendi. né? Então, e assim, só que aí, por uma decisão do STF, os que são restritos, que a pessoa, ou seja, antes podia, mas tinha um controle um pouco maior, ela tá suspensa. Então, fuzil, por enquanto, por exemplo, a gente não pode adquirir quem Mas é pode civil. usar no clube? Pode usar no clube. Os clubes têm ali disponíveis para a pessoa E pra atirar. eu abrir um clube de tiro, eu preciso de uma licença também Precisa. específica? Aí é bem mais assim, uma coisa muito mais criteriosa, porque além da parte de engenharia, que precisa ter todo um laudo de bombeiros, de engenharia, da própria prefeitura, porque precisa ter toda uma questão acústica, questão de proteção balística. É tipo alvará de funcionamento Exato, mesmo. exato. Mas aí com a e também documentação tem com o exército. E aí também tem a parte do exército. Entendi. Porque, por exemplo, se no meu prédio a gente fizer um abaixo-assinado, lá vai a Tabata. Fazer um clube de tiro no estacionamento. Fazer um stand de tiro, não tem quadra. Por quê? É um esporte. Pronto, é um Não tem esporte. quadra. Posso ter um stand de tiro Por no que meu não? prédio? Aí tem que entrar com toda essa documentação, ou a documentação. partir do momento que o prédio não lucra com isso, não teria problema? Então, essa é a mesma coisa uma pessoa que quer comprar que compra uma casa e faz um stand particular. Ele precisa ter uma vistoria. Ele não vai estar comercializando, ele não vai estar, né, como você falou, não vai ter fins lucrativos. Mas existem outras coisas, né, da questão de licença que estão atreladas também à autorização do Exército. Pelo Exército, é isso, porque ele é voltado para o esporte. Aí até voltando, que eu não acho que eu não terminei de responder a primeira pergunta com relação a transporte da arma. Pelo Exército, quando você vai transportar a sua arma, a sua guia de trânsito, ela tem validade, assim, de regra de 3 anos. Então, você pode sair da sua casa com essa sua arma por 3 anos a hora que você quiser. Porque ela tá válida ali, você precisa só andar com a sua documentação com a validade ok. E a sua arma pode estar, uma das suas armas, do seu acervo, se você tiver só uma, ela vai estar pronto emprego. Uma arma curta. Foi a hora que eu te perguntei se ela podia estar Isso. carregada. Então, ela tá carregada, porque Sim. é a ideia de que a arma tá ali para defesa do seu acervo, ou seja, ela tá ali para defender ela mesma, né? E por isso que tem que ser uma arma curta e tem que estar velada, ou seja, tem que estar escondida. Nós, civis, a gente não pode andar com a arma exposta, né? E o policial, via de regra, quando ele está em serviço. Então, o porte de trânsito, ele é mais flexível nesse sentido e muito mais coerente, né? Porque se você está saindo com uma arma da sua casa, não faz sentido, poxa, você está exposta a uma coisa super cara, que querendo ou não te deixa com uma visibilidade muito grande, porque você está chegando no clube de tiro, você está saindo no clube de tiro, né? Então você tem uma chance de defesa com essa arma, porque ela está a pronto uso. Só que você também pode ter a posse dessa arma pela Polícia Federal, que é a posse do mesmo jeito, que é o direito de você ter a arma na sua casa.
Até recentemente, essa posse pela Polícia Federal, ela respeitava só critérios objetivos, como o do Exército. Só que a diferença é que ela era. Por que que ela era mais rápida? Porque você não precisava tirar o CR antes, você não precisava se tornar atirador antes de comprar uma arma. Você simplesmente comprava a arma pela PF, juntando as certidões, os documentos, o laudo psicológico, o laudo de capacidade técnica. Só que o que que aconteceu? Agora, além de você declarar, simplesmente dizer, eu vou comprar uma arma de fogo, etc., você precisa comprovar, que é o que você faz para pedir o porte. Então, isso deixou muito mais difícil e muito mais subjetivo. Então, por isso que, de poucas semanas para cá, os pedidos de compra só de arma de fogo, não é nem de porte, pela PF vêm sendo indeferidos. Né? Entendi. Então, as pessoas estão optando mesmo, voltando a Mas pegar mesmo no pelo uso Exército. desses documentos não tem diferença. Se foi o Exército ou a Polícia Federal. Tem, em que sentido? E era nesse ponto que eu queria chegar. Porque, assim, mesmo sendo mais rápido, por exemplo, pela PF, porque você não precisa ser atirador antes, e pelo procedimento em si ser mais rápido mesmo, qual que era o grande problema? Quando você ia tirar a sua arma da sua casa para ir para o clube treinar, você tinha que pedir uma guia específica para aquele dia. Você não tem uma guia de trânsito válida por X tempo. Você tem a guia para aquele dia, para ir para aquele local, porque você vai especificar. Quem que Quando emite? você está indo. A PF. Tudo bem que é pelo site. Você preenche lá, fala: olha, no dia tal, eu vou para tal lugar com a arma X. Ah, então não rola ser pego de supetão, que nem falam. Ah, é só você se cadastrar em vários clubes e portar. Isso Não. daria no exército. Isso dá pelo Exército. Entendi. Pela PF, quando a arma estava registrada pela PF, você tinha esse problema, porque se você tem a arma, beleza, a arma tá regular, e você vai para um clube de tiro, sem a guia, e você é parado, você tá cometendo crime de porte ilegal. A mesma coisa se você pede a guia, era pro dia 31 de outubro, mas aí você vai lá e anda com ela no dia 1º de novembro, porte ilegal. A guia não era para aquele dia. E pior do que qualquer coisa, você tem a guia, tá tudo certinho, só que a sua arma está carregada. Porte ilegal, porque pela PF não pode. Pela PF, para sair da sua casa com aquela arma e ir para o clube, ela tem que estar descarregada, desmuniciada, ela não pode estar a pronto emprego, ela tem que estar. Não pode estar de um acesso rápido para você Não, no as carro. pessoas pararam de pegar com a PF e começaram a pagar só com o Exército. É Pegar isso? só coisa. Por isso que a gente tem um número muito grande de armas registradas pelo Exército. Entendi. Por isso, por uma questão burocrática e pela questão da quantidade também. Porque pelo Exército, até então, o que nós temos dos últimos decretos é que a pessoa podia ter, como atirador, por exemplo, 30 armas de calibre permitido, 30 de calibre restrito. Então, é muita arma. Uhum. Enquanto que pela PF, 4. Só as de calibre permitido. Entendi. Entendeu? E a pessoa podia escolher por onde ela daria entrada. Podia. A pessoa tem livre. Até E hoje qual é a pode. vantagem de entrar pela PF? A agilidade. Às vezes, se a pessoa já tem, por exemplo, arma pelo Exército, ela podia comprar uma arma pela PF. Porque aí ela já tem aquela lá do Exército para transportar com maior flexibilidade, treinar e tudo mais. Mas aí ela queria comprar uma arma, sei lá. Uma arma tava super barata. A gente teve algumas armas vindo aí com preços super acessíveis. A pessoa ia lá, sabia que em 10, 15 dias ela já teria tudo certo. Porque na PF é muito rápido. Mesmo sabendo que ela não ia poder ficar portando, mas ela Então não pronto dá emprego. pra você comprar sua arma pela PF. Você tem que ter toda a documentação. A documentação que está atrelada à arma em si, né? Entendi. Então, assim, isso criava uma certa dificuldade, vamos dizer assim, no dia a dia com aquela arma. Aí você pode até passar, vamos supor, eu comprei pela PF. Aí aí você tem que esperar o prazo de 1 ano, aí você pode transferir para você mesmo, só que para o sistema do Exército. E aí você passa a ter essa flexibilidade maior no transporte e tudo mais, por estar E vinculado por ao que Exército. não unificam isso? Isso daí é uma É uma briga. briga Tá, eterna. então a gente não entra. Não, uma briga eterna, assim, de que eles têm até essa, né? Teve esse. Mas são 2 órgãos que têm o seu modus operandi muito Diferente. específico de tempos, e aí é difícil. É Entendi. difícil de fazer um cadastro unificado, porque